A mãe que não olha, a mãe que não atravessa esse filho, ela deixa esse filho num momento em que ele não consegue desejar para a vida. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus fala, são aqueles que ouvem e praticam a vontade do Pai. A mãe suficientemente boa é a mãe que acolhe, é a mãe que suporta e a mãe que sustenta. Olá, esse é o Cruz de Divã, está comigo o Dr. Jefferson, sou Dom José Otácio e nós estamos analisando personagens bíblicos. O nosso propósito é visitar esses personagens, eu faço o enquadramento biográfico, espiritual e o Dr. Jefferson analisa e traz elementos que possam ajudar-nos na vida. E esses textos da Escritura, onde estão narrada a vida desses personagens, são textos para instruir-nos, né, na fé, também o nosso jeito de viver. Então esse é o intuito. Nós fazemos com muito zelo, né, com muito respeito, e estamos analisando uma personagem que exige toda a reverência, que é Maria, a Maria de Nazaré, a Virgem Maria. No nosso programa passado, nós fizemos um caminho desde a Anunciação, como ela se apresentava, aquela menininha, aquela jovenzinha, até a mulher que se torna mãe, e depois chegamos até ela com ele, encontra ele no templo depois de perdê-lo. E hoje queremos fazer com você um caminho. Nós vamos ver como é que esta mulher, ela se apresenta nas bodas de Caná, queremos ver na vida pública de Jesus, depois aos pés da cruz e finalmente em Pentecostes, quando Jesus, já morto, ressuscitado, envia o Espírito e está presente ali. Então, doutor Jefferson, tudo bem com você? Tudo bem, Dom Tássio. É sempre uma alegria estar com o senhor. E o senhor disse uma coisa muito interessante no outro programa sobre essa ousadia que estamos, essa pretensão, né, de estarmos analisando o perfil comportamental da Virgem Maria, porque do ponto de vista psicanalítico, em nenhum momento nós queremos desrespeitar o conteúdo teológico, mas sim analisar a possibilidade, né, da análise das questões psíquicas e comportamentais. O nosso ouvinte, ele está atento, sabe que nosso intuito é de o que a gente dá conta, Exatamente. Também como conhecimento, os elementos biográficos que temos. Então nós vamos lá. A cena que nós temos diante de nós é uma festa de casamento. Maria saiu lá de Nazaré até Caná, essa cidade está no meio ali no caminho, indo para onde está Jesus, o seu quartel-general agora está posto do lago de Genezaré. Então, os dois se encontram neste evento. E ali, Maria diz que foi convidada e ela se dá conta de que não tem vinho. E tem a fala dela. Ela procura o seu filho e diz, filho, eles não têm vinho. Algumas traduções falam, eles não têm mais. Esse mais foi inventado pelo tradutor. O texto grego diz, eles não têm vinho. Há uma carga teológica de João, que esse texto é narrado em João capítulo 2, mas vamos ver o aspecto do ponto de vista de um evento narrado, né? Eles não têm vinho. E Jesus fala, mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou minha hora. Doutor Jefferson, essa postura desta mulher, esta fala, esta presença, vamos visitá-la do ponto de vista da psicanálise, vamos colocar no divã para entendermos e colhermos coisas que possam nos ajudar? Com certeza. A minha hora ainda não chegou. No primeiro momento, a olho nu, pode parecer uma fala um tanto quanto resistente, talvez uma insubordinação desse filho de Jesus para com Maria, mas do ponto de vista psicanalítico, nós buscamos entender o discurso que vai para além do discurso, o que há nas entrelinhas. Então, para a psicanálise, Dom Otácio, nesse momento, Jesus ele propõe um rompimento com essa dependência emocional com essa mãe. De que forma acontece isso? Em nenhum momento ele desrespeita Maria. Para a psicanálise, ele se constitui, ele se aproxima da sua identidade, ele se aproxima da sua subjetividade. E isso é muito importante, porque senão
esse filho ele fica eternamente dependente dessa mãe e não vai ao encontro do seu ser, da reconstrução do seu ser. Me recordo que no programa passado nós víamos que esse processo, ou ele começa, ou pelo menos ele tem um momento importante, ali quando eles o perdem no templo. Porque ali Jesus fala, não sabias que eu deveria estar nas coisas do meu Pai? Então, ali percebemos também, né, doutor Jefferson, porque esse Jesus que nós estamos vendo hoje, ele já tem 30 anos, né? Sim, sim. Já é um homem pronto. Exato. Mas sugestivo que você está falando é que, olhando, né, para os nossos tempos também, pode ser que alguém deixe essa quebra que você está dizendo que é necessária fazer, postergue, ou talvez alguns nem desfaçam, nem quebrem, né, essa relação que seria negativa, pelo que me parece, para a autonomia do sujeito. Exatamente. É o que a gente chama de simbiose na psicanálise. Não sei se você que está em casa agora, nos assistindo, talvez conheça alguém, mas aqueles homens ou aquelas mulheres, 30 a mais, 40 a mais, que ficam no supermercado com a mãe na frente com a lista de compras e o filho empurrando o carrinho. É um homem, uma mulher que não se casou, que não está na vida celibatária, não se consagrou no chamado de Deus, mas está ali como um filho que corre, que caminha atrás da mãe. É exatamente isso. Esse rompimento psíquico, esse desligamento, ele é necessário para a constituição do ser. Então, Jesus, nesse momento, ele diz, minha hora ainda não chegou, significa, eu não vou continuar seguindo os passos da minha mãe. Eu posso até seguir, mas dentro da minha ótica e perspectiva. Ou seja, vai ser na minha hora. Então, não é sobre a ação, não é sobre o que ele vai fazer, mas o momento em que ele vai fazer diante da sua subjetividade. E esse texto, porque esse texto ele está em relação ao dom da vida de Jesus. Em várias narrativas antes, Jesus fala assim, inclusive essa, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, e nós vamos ver mais adiante no capítulo 12, onde diz, a minha hora chegou, né? Esta hora que chega de dar a vida. E o interessante que você está dizendo é que se a resposta dele, a Virgem Maria, é essa, na sequência nós vemos ele tendo uma atitude, porque a Virgem Maria é quase ali o diálogo, tem uma sua estranheza, porque Jesus fala isso para a Virgem Maria e ela não diz nada, não contesta, ou seja, respeita, se pode dizer assim, esse destaque, respeita que o filho, né? Mas ela dá ordens aos servos, dizem para eles, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, ele sabe o que vai dizer para vocês. Sim, né? Parece, do ponto de vista espiritual e do texto, como casa bem com o que você está dizendo, é que a Virgem Maria ela é respeitosa, se pode dizer, desta autonomia de Jesus. Exatamente, é esse silêncio estruturante, né? E é muito importante porque, para a psicanálise, a mãe, ela suscita o desejo no filho, então essa fala suscitou em Jesus ali um desejo, mesmo não sendo no momento, mas houve ali um despertar desse desejo e, ao mesmo tempo, ela fortalece o ego do filho. Então, nesse momento do silêncio, há uma estrutura, Jacques Lacan vem dizer que o desejo do sujeito está muito condicionado com o desejo do outro. Interessante isso. Então, o nosso desejo, ele é condicionado ao desejo do outro. E, do ponto de vista da psicanálise, a gente pode entender, então, que esse desejo da mãe, que é o desejo do outro, é o inconsciente de Jesus, e a consciência de Jesus está na sua ação, está na sua vista ao seu projeto messiânico, porque isso inaugura o projeto messiânico de Jesus no milagre. Então, ela desperta esse desejo, Jesus ele se atenta a esse desejo e se propõe a sua vida missionária. Que trabalho grande não tem as mães, né? Sim. Fico pensando, deveria ter uma escola, uma universidade. Porque quando te ouço aqui falando sobre essas atitudes, nesse caso, por exemplo, só para tirar uma dúvida, quem deveria fazer esse destaque? Porque ali vemos a fala de Jesus, né, é um destaque, e tem um respeito de Maria. Mas na vida como ela é, digamos, não sendo Jesus e Maria, Sim. Estamos muito acima da média. É verdade. Na vida como ela é, quem que precisa fazer esse passo? Quem precisa dar esse passo? A mãe ou o filho nesse destaque? Ou ambos? É interessante porque é uma relação dual. A mãe, para a psicanálise, é aquela que desperta o desejo do filho.
É interessante que, no caso, por exemplo, do autismo, a psicanálise ela tem um entendimento que não houve a mirada, como os argentinos falam, né? Não houve a mirada da mãe. Então, é aquela mãe que está amamentando o filho e está no celular e a cabeça do neném fica pendendo para um lado e para o outro. Ou seja, a criança não quer só o alimento, ela quer o olhar, essa troca. Então, a mãe que não olha, a mãe que não atravessa esse filho, ela deixa esse filho num momento em que ele não consegue desejar para a vida. Então, é uma relação dual. Ela desperta o desejo e o filho, ele responde esse desejo. Porque quando Maria ela aponta, não há mais vinho, ela nomeia uma falta. E através dessa nomeação dessa falta, Jesus, ele acaba encarando a sua vida messiânica. Ou seja, eu preciso entrar em ação. Aham. Então, houve um despertar e esse despertar fez um movimento. Ou seja, Maria colocou o desejo de Jesus em movimento. O que parece, assim, é que nessas relações, todos têm que estar atentos, cada um tem que estar atento ao outro, se pode dizer. Exato, é isso? exato. Para que o outro ganhe seu espaço. Isso. Porque pode ser que os meus desejos ou as minhas características, né, que eu tenho, a minha percepção, assim, do ponto de vista espiritual, nós diríamos este apego, né? O Evangelho, ele fala muito de Jesus, fala, vocês têm que me amar mais do que tudo. Né? Sim, sim. E o que parece é que, por vezes, nós somos mendigos desses afetos e pode ser até ali, né, da mãe em relação ao filho, e não deixar ele crescer. Exatamente, porque é uma relação vincular no que o senhor está dizendo, é exatamente isso para a psicanálise. A relação é vincular. Então, essa mãe, ela muitas das vezes coloca esse filho, mesmo sendo adulto, como um tamponador da sua falta. Ela não consegue ver esse filho crescendo, esse filho autônomo. É como se esse filho não crescesse ou não tivesse a sua independência. Ela acaba tamponando a sua falta por não dar conta da castração. Ela tampona essa falta com esse filho, dizendo o que ele tem que fazer. A convivência com o Dr. Jefferson, que alguns termos vão ficando familiares, né? Que era estranho, né? Essa castração, falta, né? Isso. E o nosso... Quem nos ouve já está habituando-se também, são termos que com uma valência, digamos, com uma correspondência existencial muito profunda, esse lidar com a falta. Penso que esse é um aprendizado que estou tentando segurá-lo para mim, lidar com a falta, essa completude desejada que me remete à tentação de Adão. Olha, nós estamos visitando a Virgem Maria nas bodas de Caná, esta mulher extraordinária. Nós voltamos já, não saia daí, porque nós queremos continuar e queremos fazer o caminho dela no tempo da vida pública de Jesus. Como essa mulher se coloca, suas características. Já retornamos. De volta com Cruz e Divã, e nós estamos hoje visitando a Virgem Maria, encontramos ela ali nas bodas de Caná, mas a Virgem Maria, ela tem outras presenças, Dr. Jefferson, na vida de Jesus. Tem uma cena, um fato, de que narrado no capítulo 3 de São Marcos, de que Jesus estava sendo acusado de estar fora de si, né? Dadas as coisas que fazia e que falava, os seus enfrentamentos, no fundo, a sua liberdade, se pode dizer assim. E a Virgem Maria, com aqueles que são chamados os irmãos de Jesus, os seus primos, né, parentes mais próximos, eles saem então de Nazaré e vão até Cafarnaum, onde está Jesus. E chega lá, até as pessoas dizem, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Esta parece ser uma presença histórica de preocupação desta mãe, que parece, de alguma maneira, digamos, contestar que aquele passo anterior, né, daquela mãe que deixa o filho seguir, né, parece assim. Do ponto de vista espiritual, a gente entende o zelo da mãe, né, que está ali, ou seja, ela percebe que ela tem, digamos, ligação com esse filho. Depois, a sua maternidade espiritual em Jesus, estamos todos nós. Então, as circunstâncias da nossa vida não são estranhos, né, digamos, a ocupação desta que é chamada a mãe aos pés da cruz, vamos visitar esse texto, mas gostaria de te ouvir do ponto de vista da psicanálise. Interessante, Dom Otávio.
que o senhor traz aí um outro recorte da Sagrada Escritura, em que o comportamento é o mesmo da boda de Caná. Parece que essa mãe, psiquicamente falando, ela está tendo um conflito aí. Ela ainda não entendeu o seu lugar. E aí é importantíssimo para as mães que agora estão nos assistindo saber a hora de ser substituída. A mãe, ela precisa saber a hora de ser substituída. Então, por exemplo, um casal, como o senhor disse, né, vamos contextualizar, né? Um filho ou uma filha que se casa e ele está recém-casado e essa mãe visita essa casa. Ah, mas esse fogão não deveria estar aqui, essa geladeira não deveria estar aqui. Ah, mas você não passa a roupa como eu passava. Quer dizer, essa mãe ainda não deu conta de ser substituída. Ela não entendeu que ela precisa sair de cena para que esse filho ou essa filha possa, de fato, se constituir a partir do seu ser. E não como uma continuidade, e não como um complemento dessa mãe. Você está falando, estou lembrando que os italianos eles têm uma imagem que diz assim, que quando se casam, os filhos devem morar à distância de que não vejam a chaminé, a fumaça da chaminé dos pais. Ou seja, é uma distância psíquica, né, que Isso. indica assim. Mas esta nossa cena, né, da Virgem Maria ali, tem um momento que Jesus diz para as pessoas que indagam a ele, ó, tua mãe está aí fora. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus fala, são aqueles que ouvem e praticam a vontade do Pai. Óbvio, a gente não tem dúvidas, desde o início, que a Virgem Maria é essa praticante. Mas uma pessoa que é praticante da palavra, que busca a espiritualidade, ela não está também, digamos, liberada de visitar também a sua profundidade emocional, os seus afetos, né? O que eu percebo é que esta maturidade ela vai acontecendo nos dois aspectos, né, ao mesmo tempo. A maturidade espiritual e a maturidade, então. Se a Virgem Maria é essa ouvinte e praticante, mas ela também está fazendo um caminho de relação com esse filho, que a psicanálise tem algo a dizer, que ela faz também um caminho. Ora, nós dizemos, o Evangelho diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se Jesus crescia, com muito mais razão, a Virgem Maria precisa também de um dinamismo. Isso. É isso que queremos dizer, né? Essa mulher que é extraordinária, mas ela é um projeto a ser feito, né? Pode dizer assim, ela não nasce pronta, né? Ela precisa descobrir o que Deus quer, indaga o anjo diz, e aqui nós estamos, ela com esse filho, e que ela precisa de entender o lugar deste filho, né? Ela certamente fará um caminho, vai entender. Como é que é esse processo, essa presença desta mãe para dizer o que aqui ela precisa fazer? Certo. Partindo da premissa da teoria psicanalítica de que o sujeito ele se constitui a partir da falta, e a gente pode trazer de novo o conceito de simbiose, a simbiose é exatamente isso aqui, Dom Tássio, se a gente puder ilustrar, é como se fosse um todo. E a psicanálise ela entende que nós só vamos ser um ser a partir da separação. Então, eu só existo se eu me separo. E quando eu não me separo, eu estou objetivado a esse outro, eu estou simbiotizado, eu estou alienado, não é? Alienado, alienada. Então, a partir dessa falta, dessa separação desta mãe e desse ser, essa mãe sai de cena e esse ser se constitui a partir de si. Então, a simbiose, ela é essa relação que ela vai inutilizar o sujeito. Então, a partir da reconstrução do ser e do eu, é preciso ter esse rompimento psíquico. Esse rompimento que tanto a mãe quanto o filho precisam se haver com isso, para que esse ser, esse não todo, ele passe a ser um sujeito a partir de si, né? Então, é importante a gente pensar e tentar entender até que ponto a relação mãe e filho está uma relação única. Ok. E na Virgem Maria, o que a gente percebe assim, Jefferson, é que depois desse fato, ela sai de cena. Sim. É engraçado, porque depois fala que tem, Lucas no capítulo 8, narra que tinha mulheres que seguiam Jesus, pelo menos ali não nomeia a Virgem Maria. Né? Se ela o faz à distância, aquela distância de quem ama, mas que aceita, né, o destaque, né, a superação da simbiose. Ou seja, o que nós notamos é que caminho, porque para a Virgem Maria, que a gente não encontra São José mais, né, o que parece como
figura de relação afetiva que ela tem é esse filho. Então, aceitar esse destaque, de alguma maneira, é antecipar aquela palavra de Simeão, né? Uma espada vai traspassar a tua alma. Talvez traspassa na cruz, como veremos, mas tem um traspassar dessa espada que ela é deixar o outro ser o outro. Essa é a minha sensação, né? A percepção. Exatamente. Ela permitiu o outro ser o outro. Esse silêncio e essa ausência é a permissão de Jesus ser o sujeito do seu ser, né? Essa subjetividade. Então, esse silêncio estruturante porque não é um silêncio qualquer, não é um silêncio de omissão, é um silêncio que estrutura, é um silêncio que dá visibilidade, é um silêncio que permite o outro ser, o outro viver aquilo que ele veio, que ele estava destinado a viver. E tem uma cena no capítulo 7 de Lucas, quando as pessoas vendo Jesus pregar, eles falam, uau, bendito o ventre que te gerou, os seios que te amamentaram. Ou seja, há sempre uma memória, se pode dizer, desta mãe, mas que já está ausente. A sensação do ponto de vista espiritual, assim, até porque eu tenho a minha mamãe viva também, Sim. É de que esta mamãe, ela nos acompanha num jeito diferente. Parece que dentro de nós, com seu amor, com a sua referência, mas para dizer assim, aquela missão específica daquele tipo de cuidado, Jesus está dizendo, depois Jesus vai responder a essa mulher, olha, mais feliz, né, quem escuta e cumpre a vontade. Jesus insiste muito de que este papel, digamos, de vinculação carnal de Jesus com a Virgem Maria passou. Agora, há uma vinculação dos dois no nível muito mais profundo, que é aquilo que Jesus faz como obediente à vontade do Pai, e ela também é uma obediente. Ou seja, isso que você está dizendo, esses dois sujeitos que cada um põe-se na sua missão, no seu caminho, e que aceita agora que não deixa de ser mãe, Sim. Mas exatamente. tem... E é interessante que essa falta, quando o senhor fala dessa separação, é uma falta que emerge o sujeito. É uma falta que faz com que Jesus se constitua sujeito e ele consegue abandonar a sua família de origem, abandonar entre aspas, para assumir a sua família de fé. Né? Então, não é qualquer falta, é uma falta que empurra o sujeito para a vida pública, que faz com que Jesus, ele de fato, encontre o seu destino messiânico. E sugestivo é que a Virgem Maria, ela faz parte desta família de fé. Sim. Né? Ou seja, e esse é o lugar mais nobre. Tem um texto de Santo Agostinho, que é até o santo da congregação do nosso Papa Leão XIV, que ele diz assim, ela é mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. Profundo, né? Muito profundo, Sim. Que tem tudo a ver com o que a gente está refletindo. Ou seja, se ela é mais feliz por ser discípula, e ela precisa de fazer um caminho para crescer, para ser discípula, ou seja, inclusive deixando Jesus a sua autonomia, ela faz esse caminho, ou seja, o discipulado exige algum nível de sacrifício do vínculo ali, né? Que aqui tem, quando você fala de castração de falta, a imagem que me vem é sempre um tiquinho de dor. Tem como se, ai, doeu aqui, ai, cortou ali. Essa é a sensação justa? Procede? Sim, procede. Porque é um rompimento, né? É um rompimento com algo que já acontecia, que era comum. Então, a síndrome, por exemplo, do ninho vazio, né, que é a mãe que tem ali os filhos ao seu alcance, aos domingos, almoçam juntos, e de repente esse filho, essa filha, parte, casa, sai de casa, segue o seu caminho, segue o seu destino. Então, de fato, há uma certa dor. Né? Mas é uma dor que diz de si, né, dessa mãe, mas uma dor que propõe uma libertação para esse filho, que vai se constituir a partir de que ele veio para ser, né? Isso tem uma palavra na Escritura que diz que quem semeia entre lágrimas colherá com alegria, né? Eu acho que é o Salmo 125, e que expressa muito isso, né? Que são essas pequenas dores, né? Essas pequenas renúncias, no caso aqui uma grande, porque se a Virgem Maria, São José já tivesse feito a sua Páscoa, ela só tem esse filho, né? Que é o seu filho não só primogênito, mas único, e ela aceitar essa circunstância, exigiu dela uma magnanimidade, uma grandeza de coração e de alma extraordinária, próprio, digamos, bem singular a essa mulher que estamos analisando, Maria. Sim, Dom Otácio. É interessante pensar nisso, porque Jesus ele cumpriu toda a sua missão. Do ponto de vista psicanalítico, nós só vamos conseguir galgar
se nós estivermos no nosso lugar. Se nós não estivermos no nosso lugar, se nós não estivermos no nosso lugar, nós não iremos galgar, nós não iremos prosperar, nós não iremos ser bem-sucedidos. Então é preciso estar no nosso lugar. E para isso, Maria, ela se retirou, para que Jesus pudesse estar no seu lugar, né, e todo o propósito de salvação, plano de salvação. Então é muito interessante isso. A mãe que consegue ser substituída, a mãe que entende que é hora de se retirar, a mãe que propõe a vida ao filho, a mãe, como o senhor disse, com tanta profundidade, que prefere o discipulado à maternidade. Olha só quanta coisa profunda. E você que está nos acompanhando, colha para você. Eu também colho. Como eu aprendo aqui essas questões psicanalíticas e como elas estão casadinhas com as questões da fé. Não saia daí, não. Já retornamos no próximo bloco. Estamos de volta com Cruz e Divã e nesse bloco nós vamos encontrar esta mulher que estamos acompanhando, inclusive a sua interioridade, seus afetos, aos pés da cruz. Então ela certamente seguiu de longe, Dr. Jefferson, a história, o que ia acontecendo com Jesus, quem o acolhia, quem o rejeitava, e agora chega o momento onde foi dado ali, digamos, o veredito, né? Ele precisa morrer, ele deve morrer, e eles o crucifixam. E no Evangelho de São João, no capítulo 19, nós encontramos ali uma cena, né, que é, estando ele sobre a cruz, já moribundo, a Virgem Maria está com o discípulo amado, não é nomeado, de regra nós damos o nome de João, né? Talvez o discípulo amado, porque cada um se coloque ali. E Jesus se volta para esta mulher e diz, mulher, eis o teu filho, e diz para o discípulo amado, eis a tua mãe. O que nós notamos ali é que a narrativa do texto de João, ele diz que Maria estava, a sua mãe, estava de pé. Esse é um texto, né, tem até um canto em latim, Stabat Mater, dolorosa, Stabat Mater, está de pé. Gostaria, de ponto de vista da psicanálise, como analisar essa postura? Porque o filho está morrendo e esta mulher que está de pé ali. Gostaria de te ouvir. Sim, Dom Otávio. É impressionante porque Maria perde o seu filho da forma mais brutal, em vida, né? E estar de pé nesse momento requer uma integridade emocional, requer uma instância psíquica muito grande diante desse momento. Freud ele tem um texto que ele escreveu em 1917 chamado Luto e Melancolia. E nesse texto ele vem trazer a diferença de luto e melancolia. O luto foi o processo natural que Maria passou diante de Jesus, onde ela deu conta de passar por esse processo, mesmo diante da sua dor, das suas dores, né? Dessa espada que transpassou esse coração, essa alma, ela deu conta desse momento estando de pé. Então, o luto é a capacidade natural. E é interessante a gente pensar, Dom Otávio, que o luto ele não se refere apenas à morte. O luto ele se refere à perda do objeto. Como assim, a perda do objeto? O que a psicanálise quer dizer com isso? Uma criança que deixa de ser criança e passa para a adolescência é um luto. Um vizinho que cresceu com você, que você o vê desde criança e de repente muda para outro estado, é um luto. Um emprego que você se desliga ou é desligado e você gostava muito daquele trabalho também é um luto. Então, lidar com esse luto, lidar com a perda desse objeto, requer uma capacidade psíquica. A melancolia, por sua vez, já é o contrário. A melancolia é um termo psicanalítico que a gente pode associar, a psiquiatria está muito associado à depressão grave, né? É o que a psiquiatria diz. A psicanálise entende como melancolia. Já é o contrário. A pessoa não consegue desinvestir a energia psíquica daquele objeto. Então, no caso da morte de Jesus, se Maria não tivesse de pé, se Maria tivesse arrasada, prostrada, como que seria a visão psicanalítica disso? Ela está na melancolia, ela não desinvestiu a sua energia daquele objeto, ela não deu conta de perder esse objeto. Mas estar de pé significa eu dei conta de passar pelo luto, porque é um projeto de salvação e, psicanaliticamente falando, ela está com a sua integração emocional. O que eu te ouvindo assim, doutor Jefferson, o que eu percebo é que
quando nós vemos, né, as perdas, isso que você falou dos lutos, eu estava lá no Rio de Janeiro, né, vim para Belo Horizonte, quando nós vemos isso dentro de uma vocação, dentro de um horizonte de um projeto maior, né, do que aquele acontecimento, e, claro, com todo respeito às pessoas que perdem os seus, né, e que, por vezes, eu gosto de uma expressão que você usou uma vez aqui, cada um faz como dá conta, né? Isso. Então, como dá conta. Mas, como nós estamos falando da Virgem Maria, e é esse foco, o que nós notamos é o caminho que essa mulher fez para chegar a estar de pé ali, né? Esses lutos que ela viveu precedentemente, como nós já analisamos, né? Sim. O luto, digamos, esta perda do filho, como naquele aspecto de afeto, ele foi acontecendo e foi sendo aprofundado, desde aquele menino aos 12 anos, as bodas de Caná, a fala de Jesus para ela. O que a gente entende é que precisamos fazer um caminho, né? A gente não cai de paraquedas para viver uma perda, né? Nós, de alguma maneira, a história, ela nos prepara de acordo com a resposta que a gente dá. Ou nos prepara ou não, se a gente der respostas, né? Qualquer pequena falta, qualquer pequena quebra, digamos, não consigo digerir, ou pelo menos não aceito, recuso, né? Penso que é uma péssima preparação para quando vier situações assim. Queria te ouvir sobre isso, né? Nós as pessoas comuns, que a Virgem Maria, para estar de pé no momento, verdade. eu fico... Porque ali é demais, né? Porque verdade. isso que você dizia, primeiro o aspecto não natural, né? Do filho que parte antes da mãe, né? Tem muito aspecto. Mas nós as pessoas, há como se preparar para isso, para viver o luto e não a melancolia? Sim. Não negando o sofrimento, ou seja, atravessando a angústia, né? A angústia para a psicanálise significa realidade. Atravessar a sua realidade. Isso diz de uma capacidade de lidar com a vida, de lidar com as mazelas da vida, de lidar com os desafios da vida, a partir dessa ótica, não maximizando os problemas. Então, por vezes, todos nós passamos por dificuldades, né? Por lutos, por dores, por ausências. Mas qual é a minha relação com esse problema? Qual é a minha relação com esse luto? Porque uma vez que eu sou um sujeito subjetivo, ou seja, eu tenho a minha integridade emocional, eu sei quem eu sou, eu não vou deixar que morra em mim, da mesma forma que eu perdi um objeto, eu não posso permitir que morra em mim a minha essência. Maria não negou o sofrimento, ela passou pelo sofrimento e ela não colapsou. É importante pensar isso, né? Agora, como o senhor diz, vamos trazer para a nossa realidade. O que eu faço para não colapsar diante da perda de um ente querido, diante da perda de um objeto? O que eu tenho que fazer? Eu preciso passar por esse processo. Eu não posso sublimar, eu não posso negar, eu não posso fingir que não está acontecendo comigo. Eu preciso atravessar isso. Você falando, nós já tínhamos tocado sobre o assunto do discipulado, né? O que notamos aqui é que, como a Virgem Maria ainda tem uma missão, ou seja, olha, você tem que cuidar desse meu filho aí, né? Jesus diz, Sim. Mulher, eis o teu filho, né? Esse mulher, ele ecoa muitas páginas da Escritura, desde a mulher lá do Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, de Gálatas 4:4, quando o Paulo diz, né, que ele é nascido de mulher, nascido sobre ele, nascido de mulher, e a mulher do Apocalipse. Então, esta mulher não quer dizer uma palavra distante. Esse termo também apareceu nas bodas de Caná. Então, ela é a mulher. E ela tem uma missão. O que eu percebo é assim, o meu entendimento. Do ponto de vista espiritual, ela sabe que, como a missão dela continua, ela não pode sucumbir naquele sentimento. Ela não pode deixar esgotar suas energias, porque ela precisa dessas energias, até porque os discípulos, nem todos têm a mesma maturidade, não têm a mesma garra que ela tem, né? Tem até uma palavra de Jesus dita a Pedro, que quando Pedro diz, eu não vou te negar, Jesus fala assim, olha Pedro, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Eu penso, de alguma maneira poderia ser dito isso à Virgem Maria. Jesus fala, não, mulher, você precisa confirmar, né, esses meus, você precisa de cuidar desses meus irmãos, que agora eu te dou como filho. Então, a minha questão, do ponto de vista espiritual, nós dizemos assim, se eu tenho um horizonte de missão que eu vejo que aquela dor,
ela tem que caber ali dentro, né? Eu sei, eu vou me espernear, cada um sente do teu jeito, Isso. mas a vida precisa continuar. Eu recebo diferente essa dor. Sim, sim. E só dizendo isso, me lembrou de Melanie Klein e Winnicott, que são grandes figuras da psicanálise. Eles trazem o termo a mãe suficientemente boa. Olha que interessante. Suficientemente não é nem para mais nem para menos. A mãe suficientemente boa é a mãe que acolhe, é a mãe que suporta e a mãe que sustenta. E foi exatamente isso que ela se propôs a fazer. Ela acolheu a dor, ela sustentou essa dor e ela suportou essa dor, para não colapsar. Então, a mãe suficientemente boa, para as mães que nos assistem agora, Dom Otásio, para os pais também que nos assistem, o que é ser uma mãe suficientemente boa? O próprio termo já define e já nos traz um entendimento. É suficientemente, nem para mais nem para menos. É acolher, é sustentar e suportar. É atravessar esse momento, é atravessar essa angústia. E voltando à minha parte da cruz, o que entendemos ali é porque ela tem Jesus como filho gerado nas suas entranhas, mas agora ela tem outros filhos, né? Essa mãe não pode sucumbir ou não deve, a Virgem Maria deu conta, né? Porque ela tem que olhar nesse horizonte que há outros filhos, Sim. há outras pessoas que ela precisa de cuidar, né? Porque se ela fica naquilo que você chamou de melancolia, ela esquece que há outras pessoas que o afeto dela ainda precisa, né? Jesus não precisa mais, porque Jesus está finalizando, né? Aquela hora, agora essa hora chegou, ou seja, ele cumpriu a sua missão, né, messiânica, aquilo para o qual ele veio, está cumprindo, e ela deve se destacar-se, eu penso que ali dá o máximo do destaque, quando ela maximamente percebe que a sua missão de mãe, agora em relação aos outros, ela deve tomar espaço até colapsar ali, ou seja, eu não posso me doar, digamos, este filho que está moribundo aqui, eu já dei tudo o que ele precisava de receber, e ele recebeu, né? E ali ele está cumprindo a missão dele, agora eu tenho que cumprir a minha. Eu penso assim, essa mãe vai sair dali para cumprir a missão. Isso é espetacular, Dom Otásio, que você está dizendo, porque não seria a vontade de Maria ver o seu filho passar por aquilo que ele passou, do ponto de vista psicanalítico. Quer dizer, existe uma vontade individual ali. Eu não quero que meu filho passe por esse sofrimento. Óbvio. Ela ultrapassou a sua vontade individual para submeter-se ao destino do filho, a entender que o filho precisava passar por aquilo. Isso é fantástico, porque essa capacidade de sucumbir à sua vontade individual para o bem maior, que é o filho se propor ao seu destino. Ele está aqui para esse motivo, ele veio para isso. É uma nobreza grande, né? Sim. Então tá bem, cada um faz como dá conta, mas é bom vermos esses personagens porque eles têm ensinamentos para nós, né? E a Virgem Maria é uma mulher extraordinária, é uma discípula extraordinária. Então tá bem, nós temos mais uma cena. Agora esta mulher, esta mãe que continua esta missão, já que este filho das entranhas cumpriu a sua missão, tem outros que ela tem que cuidar. Vamos encontrá-la na próxima cena, lá em Pentecostes, junto com os outros. Não saia daí, já retornamos com você. Estamos de volta, Cruz e Divã, e hoje com a Virgem Maria fizemos o caminho de Caná, a vida pública de Jesus, ali aos pés da cruz. O Dr. Jefferson nos falou aqui sobre o luto, né? E também a melancolia, a pessoa fica ali dentro daquela dor, né? Não consegue sair. Mas essa mulher ela continua, ela tem uma missão ainda com outros filhos, que são os filhos espirituais, dos quais fazemos parte nós. Mas, concretamente, o texto do livro dos Atos, o capítulo 1, o versículo 14, diz que esses discípulos, depois da morte de Jesus, a sua ressurreição, eles permanecem ali em oração, no cenáculo, e dizem, estava com outras mulheres e com Maria, mãe de Jesus. Então, doutor Jefferson, nós encontramos ali a companhia, né? Esta mãe que agora continua cumprindo a sua missão, dada pelo filho sobre a cruz, né? Eis o teu filho, né? E esse teu filho, que era aquele discípulo amado, assim, o Evangelho de João refere-se a esse personagem, de alguma maneira estavam também os outros.
Então, do ponto de vista do espiritual, o que nós notamos é uma companhia, né? Esta mulher que agora ela assume essa maternidade espiritual e que para nós, os cristãos católicos, esta maternidade ela é importante, ela tem um quê de afeto, né? Tem um quê de alguma maneira, ela nos traz a presença de Jesus também. Mas gostaria de escutar como é que um psicanalista vê esta cena desta mulher que deixamos ela do pé da cruz, né? Certamente ela tem a notícia, certamente não, com certeza a notícia dele vivo e ressuscitado. Os textos não falam de nenhuma aparição dele para ela, mas também não exclui, né? Sim. Mas agora ela está ali, com este grupo destes homens que de alguma maneira estão órfãos, né? Porque o mestre não está ali, mas eles não estão órfãos desta mãe, está ali. Eis a tua mãe e ela está cumprindo a sua missão ali. O que a psicanálise tem para nos dizer sobre esta cena? Podemos pensar como Maria como grande arquétipo materno. Esse arquétipo materno que sustenta essa comunidade e também como um útero psíquico que gera essa igreja que nasce. Então é interessante, né, como nós trouxemos isso no bloco anterior, a mãe suficientemente boa, a mãe que acolhe, a mãe que sustenta, a mãe que suporta. Então Maria, nesse momento transicional, porque é uma transição, está tendo uma travessia aí, a presença física do Cristo não existe mais. Então Maria, nesse momento, ela se porta como esse grande arquétipo materno que vai sustentar essa comunidade e vai gerar essa nova igreja como um útero psíquico. Sugestivo é que, na teologia, quando a gente estuda, tudo que a gente fala da Virgem Maria, a gente pode, de alguma maneira, aplicar à igreja. E o contrário também, tudo que a gente aplica à igreja, podemos falar. Quando você diz desse útero psíquico, né, me vem a imagem, que é muito bonita, da igreja que é mãe, que gera filhos na pia batismal, gera pelo ensinamento. Tem um texto de Paulo na carta a Filémon, que ele diz assim, escrevendo a esse proprietário do escravo, dizendo de Onésimo, ele fala, eu gerei, né, ele é meu filho. E entende que a igreja, né, é esta mãe. E ao você falar desta maternidade da Virgem Maria, que, né, esse útero psíquico, Sim. Você poderia até explicar melhor essa expressão? Eu achei bonita como poeticamente, mas gostaria de entender. Claro. Nós temos um termo na psicanálise chamado espaço potencial, que é exatamente isso, é propor o sujeito que ele se desenvolva psicologicamente. Então, esse útero psíquico proporciona para aqueles discípulos ali esse espaço potencial para que eles passem agora, na ausência do Cristo físico e na presença de Maria como mãe, lidar com esse novo que está acontecendo. Então, é gerar para o novo, é uma travessia, é um momento novo. Então, útero psíquico é nesse sentido, de proporcionar para eles esse espaço potencial onde eles vão conseguir se desenvolver a partir de si. Não tem a presença do Cristo físico, mas Maria, a presença de Maria evoca a presença do seu filho também. Você falando, me vem esse aspecto de que a perda que Maria sofreu, ou seja, a travessia da angústia, usando a expressão sua, Sim. que ela fez, deu a ela um know-how, deu a ela a capacidade de agora, digamos, influenciar esses discípulos que terão uma missão grande, a eles foi dada uma missão do tamanho do mundo, literalmente, sim, sim. Ide a todos os povos, e eles vão ter que saber que eles vão ter que lidar com a falta, né? Isso. Porque Jesus prometeu a sua presença, mas é uma presença espiritual, né? Através do seu espírito. Mas eu penso, como eles não deveriam desejar tanto, se Jesus estivesse aqui, né? Se ele estivesse aqui, mas eles têm que lidar com essa falta. A minha percepção é que esse aspecto a presença da Virgem Maria é também uma escola para eles, né? Porque como ela teve que experimentar esta falta de maneira radical, pensemos aos pés da cruz, né? Sim, sim. Tendo feito todo o seu histórico, ela tem alguma coisa a dizer para eles agora, digamos, como ensinamento para que eles possam viver também esta falta, mas cumprir a missão deles. Porque ela teve que cumprir a missão dela, digamos, sofrendo ali, né? Atravessando a angústia,
e eles deverão agora também, com esta ausência, cumprir a missão que é dada a eles. O que esta mulher, na percepção da psicanálise, porque essa coisa, a gente fala muito aqui de autonomia, Sim. mas o que ela pode influenciar na autonomia deles para potencializá-los a cumprir a missão que lhes é dada? É muito interessante, Dom Tássio, isso que o senhor está trazendo, porque nos faz contemplar a angústia desses apóstolos, desses discípulos, né? Eles estão numa nova fase espiritual e psíquica. Contudo, isso é visto. É uma nova fase. Maria, ela traz segurança e contenção. Por quê? Ela representa a continuidade desse elo divino. Então, a sua presença materna, propondo esse espaço potencial, representa ali uma continuidade desse vínculo divino. Ou seja, há uma segurança. Sugestivo que ela é chamada de a mãe de Jesus, nem fala que é Maria. Né? Sim. Não, o texto fala. Vamos até verificar aqui. Vamos verificar. Atos capítulo 1. Eu sei que ela fala que estava com a mãe dele. Atos 1, versículo 14. Aqui a gente faz assim. Todos eles perseveravam na oração comum, junto com algumas mulheres, e Maria, a mãe de Jesus. Nomeia Maria, mas dá a ela o título, que faz muito sentido o que você está dizendo. Traz a memória dele, né? De alguma maneira ela faz... Isso. Essa continuidade representando esse vínculo com o divino. Ou seja, ela é a presença do Filho também. Bonito isso, né, Dom Tássio? Bonito. Não o substitui, mas de alguma maneira é sacramento, ou seja, faz com que ele fique presente ali. É um símbolo que traz, né? Exatamente. Então, ela ajuda a esses discípulos nessa contenção e nessa segurança a lidar agora não mais com o Cristo físico, mas com o Espírito Santo. É bonito isso. E na sequência da cena, eles estão em oração, né, e ela estava ali com eles, e o que acontece é Pentecostes, né? O ressuscitado, Jesus, que morreu e ressuscitou, agora derrama o Espírito Santo, né? Que é uma cena até do ponto de vista físico, ela é descrita como línguas de fogo, né? A gente consegue até visualizar esta cena, mas acontece algo que esses homens que estavam ali todos presos, homens e mulheres também, né? Estavam dentro do cenáculo, de repente vemos eles com uma altivez, uma valentia, né? E que esta presença desta mulher que fez esse caminho está por trás, né? Digamos, tá certo que eles receberam o Espírito Santo, sem dúvida, mas ela os prepara de alguma maneira para que eles estivessem abertos a este momento novo, né? Que agora deverão fazer. Essa sustentação materna, né? Quando o senhor fala tá por trás, tem muito sentido na psicanálise, porque há uma sustentação materna. Existe um silêncio que traz aí uma estruturação, mas existe também uma sustentação, uma contenção, uma segurança. Eles não estão sós, né? Há alguém que nos eleva, que faz um elo com esse divino. Eu tenho uma experiência assim em casa, que é a minha mamãe, né? Sim. Dona Lira, ela tem 80, quase 81 anos, e o que ela faz, eu sinto assim forte, doutor Jefferson, em relação a mim, é a oração. Isso que a gente está falando, essa mulher que está por trás, mas com a oração. Até porque na minha missão, ela faz questão, por vezes eu estou conversando, por vezes com outro irmão, um padre ou um irmão bispo, sobre assuntos de igreja, ela logo se retira. Ela discretamente vai fazer as coisas dela. Mas falando isso aqui de Maria, me vem muito esta imagem desta mulher que agora sustenta com outro jeito. É quase aquela energia da oração, né? Que é uma presença que sabe o seu lugar, né? Porque Jesus já deu as instruções para os apóstolos. Virgem Maria não tem que dar nenhuma instrução. Jesus já mostrou para eles o tamanho da missão que eles têm que ter e que eles vão receber o Espírito. Mas ela está ali com ele. Aliás, eles estão com ela. Isso. Esse é o texto. Olha que interessante. E ela, ao mesmo tempo que ela ajuda esses discípulos a elaborarem um luto, ela internaliza Jesus através do Espírito Santo, né, para a psicanálise. Há uma internalização, né, do Espírito Santo, ou seja, há um conforto, vamos continuar com a nossa missão, há uma sustentação, vamos caminhar juntos, sempre juntos. É extraordinário essa cena, porque depois desse fato aqui da Virgem Maria, ela não aparece mais. É quase que assim como ela fez o destaque lá com Jesus, ela vai fazer com os outros filhos agora também. Acho que ela deixa eles também a maioridade
desses discípulos, né? Eu penso... É interessante pensar assim, porque essa retirada, esse silêncio, não significa em nenhum momento omissão, mas significa uma submissão ao propósito. Significa estar ali para vivenciar o propósito. E para eles é grande, né? Doutor Jefferson, estamos chegando à conclusão, né? Fizemos um caminho aí grande com a Virgem Maria. E se você tivesse que nos dizer, em poucas palavras, esse perfil desta mulher, o que você nos deixaria, assim, do ponto de vista da psicanálise, para nós, para o nosso ouvinte? O silêncio de Maria traz para nós o limite do desejo. O silêncio de Maria traz para nós o reconhecimento que nós não podemos ter tudo e está tudo bem. Essa completude, essa necessidade da coisa absoluta, dessa coisa do 100%, por vezes nos faz escravos de nós mesmos e do sistema. Quando eu consigo me haver com aquilo que eu dou conta, com aquilo que é possível, na minha possibilidade, na minha humanidade, e reconhecer que eu não posso ter tudo, a vida fica mais leve, fica mais branda. Eu gosto muito dessa expressão do Dr. Jefferson. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, meu irmão e minha irmã, não pare, não desista, siga adiante. Mas o que você conseguiu agora, está tudo bem. Mantenha os olhos fixos na meta, vá adiante. E nós vamos voltar com outros personagens que certamente vai te ajudar nesse teu caminho de homem, de mulher que procura uma vida, digamos, uma vida mais plena, né? Como é oferta de Jesus. Sim. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.